A gente continua nos destaques internacionais. A Corte de Apelações dos Estados Unidos negou a Donald Trump imunidade no caso que o ex-presidente responde por fraude nas eleições de 2020. Mais um caso que vem tendo muita repercussão. Lembrando que esse ano é um ano eleitoral nos Estados Unidos. Assunto para o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui nos estúdios da Jovem Pan. Tudo bem, Favalli? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Eu costumo dizer que a eleição nos Estados Unidos é uma espécie de corrida de obstáculos. Por quê? Primeiro, o candidato tem que convencer o partido de que ele é o indicado para concorrer à corrida da Casa Branca. Primeiro obstáculo. Segundo, depois de escolhido, o candidato tem que fazer campanha para o americano ir votar. Diferente do que acontece no Brasil, o americano não tem um título de eleitor. A cada eleição ele tem que ir, o que a gente chamaria aqui de um juizado eleitoral ou uma junta eleitoral e se registrar para aquela eleição. Segundo obstáculo. Terceiro, o candidato tem que convencer o eleitor a votar nele. Agora, parece que o Donald Trump colocou um quarto obstáculo inédito. Se a gente olhar a história da eleição, das eleições ou da democracia americana, são quase 2 séculos e meio e nunca um ex-presidente ou um presidente se sentou no banco dos réus. O Trump está caminhando para a 100ª acusação formal dentro dos tribunais em diferentes estados. Agora, para entender esse imbróglio todo, eu dividi esse quarto obstáculo do Donald Trump entre a Justiça Federal, aquela de todos os Estados Unidos, que manda em todo o território, e as justiças estaduais. Se a gente olhar para o canto esquerdo da tela, está ali, a Justiça Federal. E a notícia de hoje é essa, que a Corte de Apelação, aqui a gente entenderia como uma corte de segunda instância, negou um pedido do Donald Trump que ele queria entrar nesse jogo de pôquer com uma espécie de uma carta na manga. Ele queria dizer que ele estava imune, porque durante as acusações ele era presidente dos Estados Unidos. A Corte de Apelação disse, não senhor, o senhor pode responder sim a futuras acusações, porque agora o senhor não é presidente e não tem imunidade. Então ele perdeu essa carta na manga, ou vai entrar no jogo sem essa vantagem. Agora, a Suprema Corte deu um fôlego para o Trump esta semana. Era previsto, até o final da semana, provavelmente entre quinta ou sexta-feira, um julgamento se ele é elegível ou da inelegibilidade dele para a eleição nacional, então, que acontece em 5 de novembro. Não tem data para acontecer. A Suprema Corte faria nessa quinta-feira e disse que vai mudar para uma data no futuro, ainda sem um calendário ajustado. Na outra parte dali da arte, a gente tinha, então, as justiças estaduais. Por quê? O Colorado já tinha definido que Trump não pode estar na cédula dos eleitores que votam nas primárias, nas prévias, que são essas organizações partidárias para escolher aqueles indicados. Ele não concorre no Colorado e também não concorre no Maine, que é um estado ainda menor. Ele já entrou com apelações nestes 2 estados para tentar reverter a decisão. O Oregon ainda estuda uma decisão, não definiu. E ele se livrou aí, ele continua na cédula eleitoral quando as prévias chegarem. No estado de Minnesota, importante no norte dos Estados Unidos, é um bolsão industrial, várias empresas se mudaram para Minnesota por conta de incentivos fiscais, é um estado importante, e Michigan, que também faz parte ali dos Grandes Lagos, o chamado cinturão de produção industrial dos Estados Unidos. Ele continua nessas cédulas das prévias. Agora, daqui para frente, a gente tem que olhar para a justiça eleitoral como um todo, que vai caber. Eles também não têm o que a gente chamaria aqui de um Supremo Tribunal Eleitoral. Quem vai decidir isso é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Como eu disse, não tem data para julgar a inelegibilidade. A Suprema Corte tem uma sinuca de bico, tem um problema. Isso jamais veio à tona nos Estados Unidos. Não tem um caso parecido em quase 2 séculos e meio. Remonta-se a uma das emendas constitucionais da 14ª emenda, que diz o seguinte: nenhum americano que tenha participado de uma insurreição, de uma rebelião, de um ato contra o Estado, pode ocupar um cargo público. E aí nós temos uma disputa jurídica entre acusação e defesa. A defesa diz, mas espera aí, presidente democraticamente eleito, escolhido pelo povo, é um cargo público? Ele é uma pessoa qualquer nos Estados Unidos? Ele é um servidor público qualquer?
e depois o que é insurreição, o que é uma agressão contra o Estado, e tudo isso, obviamente, vocês já entenderam que remontam às agressões contra o Capitólio, em que apoiadores teriam sido incentivados por Donald Trump a invadir e tentar impedir a diplomação de Joe Biden. Como eu falei, são obstáculos que a gente tem acompanhado passo a passo, mas que essa novela tá difícil de terminar e ainda tem muitos capítulos, Thiago Berrache, isso tem, viu? E a justiça vai sendo testada, né? O Favale ainda volta na programação aqui da Jovem Pan. Até já.